Eu sou o Dr. Romualdo Sanches Calvo Filho, advogado criminalista, tribuno do júri, já por mais de 30 anos, exatamente 36 anos. E já tive o privilégio de realizar mais de 500 plenários, não só aqui na capital do estado de São Paulo, como também em outros estados. E em razão disso, a gente elaborou aí vários trabalhos voltados também ao Tribunal do Júri. Aliás, principalmente ao Tribunal do Júri, como livros, aliás, CDs, DVDs, palestras. E agora a gente tem feito aí diversos vídeos tratando de temas palpitantes, cruciais, importantes para o colega advogado, advogada que deseja atuar no Tribunal Popular, no Tribunal do Júri, ou até já atuam e desejam se aprimorar, se aperfeiçoar. Então a gente traz aqui nesses vários vídeos temas que vão ao encontro, quem sabe, e é isso o nosso desejo, da necessidade do colega que tem um caso concreto aí do Tribunal do Júri, ou possa entrar um caso concreto aí no seu escritório, e com isso aí servir esses vídeos, né, que eu tenho gravado, como mais um subsídio, mais um elemento aí que possa, tá bom, agregar ao conhecimento, à prática do Tribunal do Júri. E hoje vamos tratar, embora nós tenhamos já falado en passant, incidentalmente em outros vídeos, da plenitude de defesa, hoje a gente volta ao tema, trazendo talvez outros pontos que eu não tenha abordado quando eu tratei incidentalmente, bem superficialmente, desse tema caríssimo para o Tribunal Popular, que é a plenitude de defesa, tá bom? A plenitude de defesa, que ela tem previsão ali no artigo 5º, inciso 38, a linha A da Constituição Federal, tá? Artigo 5º, inciso 38, a linha A, plenitude de defesa. Então, sobre esse tema que a gente vai desenvolver hoje, porquanto é um assunto peculiar ao Tribunal do Júri, especialmente, tá? Especialmente na sua segunda fase, lá no plenário do júri, lá no judicium cause, né? Juízo da causa ou de mérito. É lá que o réu será, pelos jurados, absolvido ou condenado. É lá que os jurados vão analisar o mérito, a questão de fundo, para acolher total ou parcialmente a pretensão punitiva, a pretensão do promotor, tá? Então, essa plenitude de defesa, ela só existe no Tribunal do Júri, no Tribunal Popular e na sua segunda fase, lá no plenário. Bom, alguém pode me perguntar, mas doutor Romualdo, não existe plenitude de defesa em outros procedimentos criminais? No procedimento ordinário, né? No procedimento sumário, sumaríssimo, ou em outros procedimentos especiais, como a lei de tóxicos, enfim. Bem, eu respondo que não. A plenitude de defesa, ela é ímpar, pertinente ao Tribunal Popular, ao Tribunal do Júri. E nos outros procedimentos? Claro, lá nós temos a ampla defesa. Aliás, ampla defesa vem ali esculpida, prevista no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que diz lá, com todas as letras, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela quem? A ampla defesa, né? Atinentes, tá bom?
né? Então, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Então, vale dizer, excetuado o tribunal do júri, onde vigora a plenitude de defesa, nos demais vigora a ampla defesa. Mas, doutor Romualdo, não é a mesma coisa? Não querem dizer a mesma coisa? Não, não querem dizer a mesma coisa, tá? Até pelo nome, né? Pleno é total. Total, tá? Total. Se pegarmos um copo d'água, tá bom? Cheio, e colocarmos uma gota lá a mais, ele vai transbordar, porque ele está plenamente cheio d'água. Enquanto que, se nós pegarmos um outro copo d'água, tá? Não cheio até a boca, e colocarmos até mais um dedinho d'água, ele não vai transbordar, porque ele não obteve, né, a sua plenitude. Ele não estava plenamente cheio. Ele só estava amplamente cheio. Então, é um exemplo aí que eu dou apenas para que os colegas possam fazer um quadro mental, tá? E fixar a distinção entre ampla defesa e plena defesa. A plena defesa, ela está sempre um degrau a mais, superior do que a ampla defesa, tá? Eu vou dar alguns exemplos para ficar ainda mais claro, tá bom? Lembrando que a plenitude de defesa vigora, repito, na segunda fase do júri, lá perante o conselho de sentença, tá? Não vigora na primeira fase do júri, no sumário de culpa, no judicium accusationis, que é muito semelhante ao procedimento ordinário, ao procedimento criminal ordinário, comum, tá? Pois bem, a plenitude de defesa, tá? Ela é composta da autodefesa e da defesa técnica. Autodefesa, exercida pelo próprio réu, facultativamente, bem como a defesa técnica. Esta é obrigatória, seja o réu ausente, revel, não importa, tá bom? Ele deverá ter um defensor, tá bom? E aí vem o terceiro elemento, que integra também essa plenitude de defesa. Qual que é o terceiro elemento? Tá? Argumentos extralegais. Tá? Argumentos extralegais. Então, tá? A autodefesa e a defesa técnica integram tanto a plenitude de defesa como a ampla defesa, lá do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Agora, com relação à plenitude de defesa, ela tem um elemento a mais, que são os argumentos extralegais. Extralegais. Ou seja, vou dar um exemplo mais, digamos assim, marcante, mais emblemático, né? Tá? Certa feita eu fiz um júri, vários júris, né? Como já disse. Mas, em um dos casos que me vem à mente agora, eu precisava demonstrar aos jurados, tá bom? Que apesar de o ferimento pérfuro, contuso, ter atingido a vítima nas costas dela, ainda assim, permanecia a excludente de licitude da legítima defesa. E a parte contrária, a acusação, argumentava que não, porque o tiro tinha atingido a vítima por trás, nas costas. Então, não se tratava de legítima defesa. Então, eu tive que fazer uma encenação, tive que encenar com o meu estagiário lá no plenário, tá? Tirei a toga, tirei o paletó, tá? E simulei, né? Fiz uma encenação, tá bom?
com o estagiário, eu me engalfinhei com ele, me atraquei com ele, com um revólver de brinquedo, tá? Eu fazia papel do réu e o meu estagiário fez o papel de vítima. Para demonstrar aos jurados, pela dinâmica, tá? Rolando no plenário, tá? Disputando a posse da arma de fogo, que foi possível ao meu cliente, o réu, atingir um dos disparos nas costas da vítima, que é justamente que estavam se atracando, disputando a posse da arma de fogo. E nessa dinâmica, puxa de lá, puxa de cá, e vira daqui, vira dali, um tiro, tá bom? Pegou nas costas. O que absolutamente não afastaria, inibiria, tá? A existência da tese da legítima defesa. Então, eu tive que me atracar, engalfinhar-me com meu estagiário, fazendo o papel de vítima, justamente para demonstrar aos leigos, aos 7 jurados, a viabilidade de ter esse projétil, né, penetrado na vítima, nas costas, é verdade, mas em razão da dinâmica dos fatos, tá bom? Então, isso chama-se, né, uma demonstração extralegal, tá? Um argumento extralegal, concretizado pela encenação. Isso só existe no plenário do júri. Se você for fazer isso numa audiência comum, no procedimento ordinário, sumário, sumaríssimo, ou mesmo na primeira fase do tribunal do júri, o juiz ele vai intervir. Né? O juiz vai te chamar de maluco, né? Vai falar assim, ô doutor, que isso? Não, né? Basta só falar, doutor, para mim. Aqui só não tem que encenar nada, demonstrar nada. Então ele vai lhe chamar a atenção, com razão até, com razão. Agora, lá no plenário do júri, quem são os julgadores de fato e do fato? São os 7 jurados, que de regra não têm formação jurídica, são leigos, são pessoas do povo. É o torneiro mecânico, é o pipoqueiro, a dona de casa, é o bancário, é o arquiteto, é o engenheiro, é o médico, é o comerciante. Então, você tem que usar argumentos extralegais, até encenando, para justamente você poder persuadi-los acerca da sua tese ou teses defensivas. Né? Outro exemplo, fiz um júri, crime passional, tá bom? Foi até há 2 anos atrás, tá? E a vítima era mulherenga. A vítima se sentia o Zé Bonitinho da localidade. Não podia ver uma mulher. Né? Então, eu exibi lá no plenário, eu reproduzi lá no plenário aquela conhecida música, né, daquela dupla Edson e Hudson, que se chama Rabo de Saia. Rabo de Saia. Né? Cujo conteúdo, cuja letra ia ao encontro da minha tese, né? Ou seja, negativa de autoria do meu cliente, tá? Indicando que muitos candidatos poderiam ter matado a vítima, haja vista o comportamento francamente assintoso, atrevido da vítima com relação às mulheres lá da localidade, especialmente mulheres casadas, né? E alunas também, ele era professor. Então, havia lá vários maridos e pais de alunas atrás da vítima para pegá-lo, né? Lhe dar uma coça. Então, eu reproduzi essa música lá no plenário. Levei uma caixinha de som e reproduzi. Isso só é possível em razão da plenitude de defesa. Tá? Argumento extralegal. O que não é possível, repito, né? Lá numa audiência comum, um procedimento comum. Tá bom? Pode tocar violão? Pode tocar violão. Tá? Se você quiser cantar uma música, como já teve um caso de um defensor público, lá em Mato Grosso do Sul, se não me engano, ele reproduziu lá no plenário, no seu violão, a música daquele famoso conjunto carioca, né? O Rapa. A música Ei Joe. Muito interessante também, para, né, confortar a tese de homicídio privilegiado. Enfim, são argumentos extralegais que você pode concretizar lá no plenário,
do júri, na prática, para reforçar a sua argumentação perante os 7 cidadãos leigos, os jurados. Então, eis aí, tá, na prática, o que é a plenitude de defesa. Ok? Bem, gente, o tema de hoje é isso. É o que nós temos para hoje, tá? Sobre esse tema. Voltaremos a ele em outra oportunidade. Lembrando que nós temos um segmento aqui na Sanches Calvo Advogados que se chama Mentoria no Tribunal do Júri. O que é isso? É uma consultoria ou parceria que nós oferecemos a todos os colegas advogados e advogadas do Brasil em casos concretos, reais, do Tribunal do Júri. Que às vezes chega um caso do Tribunal do Júri no seu escritório e você não tem experiência, ou nunca fez um júri, ou ainda não tem aquela confiança, né, que só vem com o tempo, mas não pode perder o cliente. Mas também tem que ter a responsabilidade sobre a liberdade do cliente, não é mesmo? Daí então esse segmento, tá? Ou seja, nós poderemos proporcionar ao colega advogado, advogada, uma ajuda, um auxílio em forma de consultoria ou mesmo parceria. Para saber mais, entre em contato conosco agora mesmo. Gente, vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.